se o médico não virasse monstro? Romeu e Julieta se casassem? E se Ana Karenina não tivesse um final trágico? E se a gente desse um novo fim para um personagem clássico? Como reescrever uma história já tão bem desenvolvida que entrou no imaginário coletivo? Trazer um personagem clássico para o mundo contemporâneo ou dar a ele um novo sentido? O vídeo de hoje é sobre uma releitura linda de uma obra de Clarice Lispector, feita por Conceição Evaristo, um verdadeiro encontro de gigantes. Eu também vou falar de algumas adaptações da obra de Clarice Lispector para o cinema, e a nano resenha do dia é da nossa super assistente Maria Laís Crispim. A dedicatória do clássico A Hora da Estrela diz o seguinte: trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Dar, então, essa possível resposta é o que propõe o conto Macabea Flor de Mulungu, de Conceição Evaristo. Ele foi publicado no livro Extra Textos 1, Clarice Lispector, Personagens Reescritos, uma coleção organizada por Maiara Guimarães e Luiz Maffei. A ideia da coleção é a seguinte: convidar personagens de autor incontornável, incisivo, de obra conclusa, a renascer reescritos, vindo de várias mãos. Uau! É uma empreitada ousada no mínimo. E a personagem destinada a ser reescrita por Conceição Evaristo é Macabea, a protagonista de A Hora da Estrela. Mas antes, vamos voltar à história original escrita por Clarice Lispector. E atenção, porque esse vídeo contém muitos spoilers do romance. Macabea é uma nordestina que vive no Rio de Janeiro. E ela é descrita pelo narrador, Rodrigo SM, como uma mulher feia, miserável, sem nenhum traço de afeto, frágil pra caramba. Rodrigo SM narra os fatos da vida de Macabea antecedentes à sua morte por atropelamento. Mas como diz a professora e pesquisadora Márcia Lígia Guidin, todo o percurso da personagem é em direção à morte, é uma ida para essa morte trágica, depois de ouvir da cartomante palavras lindas sobre um suposto futuro brilhante. Em A Hora da Estrela, depois do atropelamento, o romance tem o seguinte trecho: algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabea, sem nada a fazer. Assim como antes, pessoas nada haviam feito por ela, só que agora pelo menos a espiavam, o que lhe dava uma existência. O conto de Conceição Evaristo se inicia então com essa morte. Macabea finalmente passa a ser alguém a partir do olhar das pessoas que a rodeiam nesse momento derradeiro. Mas a narradora do conto de Conceição Evaristo não apenas espia a Macabea, ela a vê e lhe dá uma história pregressa de uma Macabea outra, como diz a autora. A narradora então volta no tempo, desde que Macabea tinha 15 anos e aprendeu o ofício de parteira e serzideira, passando por toda a sua trajetória, até o momento em que decide se mudar para o Rio de Janeiro, e também a sua morte, que para Conceição Evaristo é um nascimento. Ah, mas a narradora volta ainda mais no tempo, traçando toda a genealogia da personagem desde a época da invasão dos portugueses no Brasil. A história de Conceição Evaristo traz uma trindade feminina: uma jovem indígena, uma mulher negra e uma velha portuguesa. Essas mulheres são a representação de um dos seus temas principais, a ancestralidade e a sabedoria das mulheres. Nessa história, Macabea é descrita como dona de uma sapiência incrível. A sua sabedoria, no entanto, não está no uso das palavras, mas sim na sua capacidade de escuta e de cuidado do mundo e das pessoas. Em contraste com a forma como as raízes de Macabea são tratadas em A Hora da Estrela, Conceição Evaristo mostra a sabedoria passada de geração em geração
como um dom. Macabea sabe serzir aquilo que está esgarçado e no seu ofício de parteira, ela sabe amparar a vida que chega. Ela também sabe curar as feridas do corpo e as dores da alma com suas garrafadas e plantas. Macabea tem o dom da cura. A referência à ancestralidade também tem relação com a potência feminina. Macabea sabe que não está sozinha. Macabea não é uma mulher qualquer, alguém que não pensa sobre si. Pelo contrário, ela é corajosa e dona do seu destino. E ela não foi para o Rio de Janeiro por força maior, mas sim para experimentar o novo. E muito importante, ela não é enganada pela cartomante Madame Carlota com a promessa de um futuro brilhante. Macabea planejou o seu futuro. Ela diz: a cartomante não adivinhou que quando entrei ali, já tinha feito a minha escolha. Assim como no romance A Hora da Estrela, o conto de Conceição Evaristo aborda a morte. Só que aqui, a morte não representa exatamente um fim, mas sim o começo de um novo ciclo. A posição fetal em que ela se encontrava era um indício de que uma nova vida se abria. Ela ia se parir. Mulheres como Macabea não morrem. É interessante pensar na relação entre os dois narradores das obras. Em A Hora da Estrela, o narrador é um homem, Rodrigo S.M., que narra os fatos de forma fria e simples, porque, segundo ele, escritora mulher pode lacrimejar piegas. Diferente desse narrador mais frio, a narradora de Conceição Evaristo é feminina e se envolve na história, não lacrimejando piegas, mas sim entendendo as dores e a potência de Macabea. A narradora, criada por Conceição Evaristo, valoriza a sabedoria de Macabea e, assim como Rodrigo S.M., se identifica com ela e acaba se fundindo com a personagem. Eu não preciso de nenhum ardil para garantir que Macabea, a flor de Mulungu, sou eu. Tal é a minha parecença mulher com ela. Repito, sou eu e são todos os meus. Guidin observa que, ao optar por um narrador masculino, Clarice Lispector coloca em questão a autoria do texto dito feminino e que a crueldade da história tem a ver com a personagem não pertencer ao mundo da escrita. Já no conto Macabea, Flor de Mulungu, é justamente a voz feminina que potencializa tudo. E esse traço de linguagem tem tudo a ver com o termo e o conceito escrevivência, cunhado por Conceição Evaristo. Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. Conceição Evaristo identifica Macabea com a flor do mulungu. E essa relação com as flores também aparece em A Hora da Estrela, mas de forma bem diferente. No romance de Clarice Lispector, Macabea é totalmente incompatível com a beleza e com o encanto das flores, tradicionalmente relacionados às mulheres. Por isso mesmo, Macabea é comparada a capim, ou então a um girassol murcho ali num túmulo. Ao contrário dessa flor sem vida e triste de Clarice Lispector, a Macabea de Conceição Evaristo está florescendo e a autora a compara com uma flor medicinal. É legal comentar também que o conto de Conceição Evaristo faz referência a outras obras de Clarice Lispector. A narradora diz que pensou na via crucis da existência de Macabea, fazendo referência ao livro A Via Crucis do Corpo, de Clarice. A gente pode dizer, então, que Conceição Evaristo deu a Macabea contornos de uma mulher pulsante, autônoma e desejante. Está promissória do aluguel, porque é assim que eu trabalho, viu? Assina aqui, ó. Nossa, você vai assinando assim, sem ao menos ver? Não faz isso não, menina. Bom, comigo não tem perigo. Eu sou honesta, não é? Mas tem tanta gente que não presta por aí. A senhora me desculpe. Não tem do que desculpar. A adaptação cinematográfica que até agora alcançou maior repercussão
foi A Hora da Estrela, de 1984. Esse filme, no ano seguinte, ganhou vários prêmios no importante Festival de Brasília. No filme, Macabea se materializa pelas lentes da cineasta Susana Amaral e é interpretada por Marcélia Cartacho, uma atriz fenomenal que, por conta dessa atuação, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Você não quer passear com a gente no zoológico? Eu gosto mesmo é de passear no metrô nos dias de domingo. No metrô? Eu, hein? Quem gosta de buraco é tatu. Eu acho tão bonito o metrô. Quem ainda não assistiu a esse filme precisa conferir. Esse é um clássico do cinema brasileiro e conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro. É ela quem interpreta a cartomante, Madame Carlota. Vale citar também as adaptações do diretor José Antônio Garcia. Ele foi um cineasta da década de 80 em São Paulo que atuou em uma cena conhecida como Neon Noir. José Antônio Garcia dirigiu 2 filmes inspirados em obras de Clarice Lispector. Em Estrela Nua, ele co-dirige com Ícaro Martins um suspense livremente inspirado em Um Sopro de Vida, último livro de Clarice Lispector, lançado póstumamente em 1978. Na história de Clarice, um personagem denominado Autor cria uma outra personagem chamada Ângela Praline. A narrativa, então, se alterna entre 2 diários, o do autor e o de Ângela, criando um jogo de espelhos entre criador e criatura. E é exatamente esse jogo de espelhamento que acontece no filme A Estrela Nua. A trama é a seguinte: Glória, uma atriz iniciante, consegue sua primeira chance no cinema. Ela vai dublar Ângela, a estrela do filme que pouco tempo depois das gravações tirou a própria vida. Sua personalidade passa então a se confundir com a da morta em um jogo de troca de identidades. O filme rendeu a Carla Camurati o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado de 1985. Já no filme O Corpo, o diretor José Antônio Garcia traz uma comédia baseada no conto homônimo de Clarice Lispector, do livro A Via Crucis do Corpo. Antônio Fagundes, Cláudia Gimenez e Marieta Severo estão imperdíveis como Xavier, Beatriz e Carmen, os 3 amantes que moram juntos e convivem em harmonia, até elas descobrirem que Xavier as traía com uma dançarina de cabaré. Eu vou parar por aqui para não dar mais spoilers e estragar a experiência, mas vale dizer que esse filme lembra as primeiras obras do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Além das obras de José Antônio Garcia, Clarice Lispector chegou às telas recentemente pelo filme O Livro dos Prazeres, da cineasta Marcela Lordi. A atriz Simone Spoladori interpreta Lori, a protagonista do livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Lori é uma mulher introspectiva e adaptar esse romance não deve ter sido nada fácil, porque ele é repleto de fluxos de consciência, epifanias e reflexões abstratas. Olhem só o que a atriz mesma disse em uma entrevista recente. A Lori empreende uma viagem dentro de si mesma para aprender a vivenciar a própria dor e então descobrir o prazer. Só perdendo o medo do próprio silêncio e da solidão, ela vai poder se encontrar consigo mesma e verdadeiramente amar outra pessoa. Interpretar a Lori foi como uma conversa comigo mesma. Eu ainda não assisti a esse filme, mas já coloquei ele na minha lista. E eu estou muito ansiosa e imaginando como será que vai ficar a adaptação do livro mais complexo de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. Quem resolveu adaptar esse misterioso livro é Luiz Fernando Carvalho. Eu já falei dele aqui no canal porque ele é o diretor de Lavoura Arcaica, filme inspirado no livro de mesmo nome de Raduan Nassar. Para vocês terem uma ideia, A Paixão Segundo GH, um livro que eu li anos atrás e pretendo ler em algum momento da minha vida, já foi definido como uma obra infilmável por conta do intenso fluxo filosófico e discursivo. Esse livro tem uma gotinha de nada de enredo e eu quero saber quais as escolhas que o diretor fez para colocar em imagem as palavras de Clarice Lispector. Pelo que eu li, ele fez uma leitura decolonial da obra, dando mais destaque à personagem da empregada, que é interpretada por uma atriz amadora de Guiné-Bissau, chamada Samira Nankassa.
E a protagonista, por sua vez, é interpretada pela atriz Maria Fernanda Cândido. Uau, esse filme deve ser bom! E se você não viu ainda o nosso vídeo sobre a Clarice Lispector, o link vai aparecer aqui em cima, tá muito caprichado, confesso que é um dos meus preferidos. Oi, eu sou Maria Laís, minha nanoresenha sobre o livro É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. O livro é narrado pela Aurora, uma senhora de 70 anos, que é encontrada sem memória na beira de uma estrada, chamando por uma tal de Camila. E a partir daí, uma assistente social tenta ajudar a recuperar essas memórias, entender o que é verdade ou não, e principalmente a entender quem foi essa Camila. Por muitas vezes a Aurora pensa que foi uma grande amiga e por outras que foi uma filha que faleceu. E a cada capítulo, essa filha falece de um jeito diferente. O título do livro é porque quando ela era pequena, quando as pessoas rezavam Ave Maria, ela entendia que agora é a hora da nossa morte, amém. Enfim, é um livro sobre memórias, mas principalmente sobre a finitude humana, sobre a fragilidade humana. É um livro muito delicioso de se ler, apesar de todas as angústias, assim. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje e se ficaram com vontade de assistir alguns dos filmes que eu citei, que são interpretações da obra da grande Clarice Lispector. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!